Vamos lá? Tá bom, gente. Boa noite, bem-vindos a mais um trabalho. Esse dia chuvoso, né? Tem que ter vontade de muito amor à causa, né? Véspera de feriado e tal. Pô, vai vir pra casa, chegar aqui, peguei um trânsito terrível, pessoal pegando a Rota do Sol, né? Ah, foi. Chegamos, tá tudo tranquilo. Mas pelo movimento que tem, eu acho que não abriram ainda lá nos Estados Unidos. Não sei. É porque vi que eu estava no que estava lá. Bom, então como de praxe, dia 20 e 22, né, Dr. Fritz? Sim. Então dia 20 vai ser dia das cirurgias virtuais e 22 workshop. Quem quiser participar, só fala com o Lindomar, nós vamos estar aí. Entendeu, Matheus? Nós vamos estar aí. Tá pra ti saber. Eu marquei dia 20 ou 22? Tu só pode marcar no dia 20, 22 é workshop. Ah, tá. Não dá bom. Como de costume, sempre que tiver qualquer dúvida, questão, vontade de se expressar, de se manifestar, só levantar a mão e encher um diálogo, proposta de diálogo mesmo, de conversa, de debate, de discussão, por que não? Porque a gente não é bonzinho nem bonitinho, a gente tem que ser autêntico só. Hoje nós vamos falar sobre o livro Boa Nova, da série Boa Nova. A gente está trabalhando, escrito por Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E hoje o tema é comunhão com Deus. Certo, gente? Vamos lá então. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como um problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. Então esse é o nosso enredo. Nós estamos ali junto dos apóstolos, principalmente. Esse círculo mais próximo, Cristo. E quando Cristo falava em oração, eles tinham já uma ideia da religião judaica, da oração, e eles não conseguiam ainda compreender essa proposta. Uma proposta de oração com um Deus que é amor, que é amoroso, onde eles entendiam apenas a divindade como sendo algo, um ser impositivo. Então é aqui que a gente se encontra, nesse dilema de entendimento, nessa proposta de lucidez que se coloca. Como entender a oração que o Cristo transmite? A proposta de oração. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor que Jesus não cansava de salientar, que lhes aparecia como problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. Mestre, disse Eristoristo, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai, todavia as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Então vou parar até aqui para a gente entender o que o apóstolo está pedindo para o Cristo. Ele diz, olha, eu sinceramente, eu verdadeiramente quero compreender o que tu está dizendo. Quero compreender essa proposta de oração que tu fala. Né? Quero realmente compreender. Mas eu sinto que em mim existe dúvida. Quando diz assim, minha alma está tomada de certas hesitações, existe dúvida existe dúvida no meu ser, existe dúvida no que eu estou ouvindo de ti. Eu realmente quero essa comunhão, eu quero essa integração, essa unicidade com o Pai. Eu quero isso. Mas
todo esse conjunto de ideias, de verdades que eu tenho recebido da minha cultura, de onde eu estou inserido, os valores que o mundo coloca para mim, fazem com que essa proposta seja antagônica, ou seja oposta ao que o mundo pega, o que eu ouvi da minha mãe desde muito pequeno, por exemplo. O que tu me diz não contempla isso, né? Fica oposto aos desejos que eu tenho enquanto ser humano. E ele vai continuar. Ainda agora, ou seja, nesse momento mesmo, manifestando o meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais, há um amigo que se instruiu com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderia entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? Aí ele diz: pô, Jesus, e falando isso com outros que também são buscadores, eu ouvi desse outro que a coisa tem que ser escondida. Mas então quer dizer que o que tem melhor em mim, que eu vejo que como sendo o melhor do meu eu mesmo, eu tenho que esconder isso? Eu tenho que deixar aquém de todos os outros? É isso? É isso que tu está me dizendo? E o Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido, até agora, que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito. Bom, pega aí, meu filho. O negócio é o seguinte: todas essas dúvidas que tu tem é porque tu ainda não contemplou que tu não é um ser de matéria que tem um espírito. Não, tu é um espírito vivendo uma proposta passageira, muito curta, material. E esse espírito, essa tua essência, esse algo que não te é conhecido ainda, mas que por algum motivo tu sente que existe e qual tu realmente é isso. É esse algo que nós estamos buscando em comunhão. Esse santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. É esse o local. Então, sabedor que tu tenhas, que tu é isso, que tu é algo além do que é material, passe a viver, existir por esse além do que é material. Onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Ele está dizendo, esse outro buscador tem uma forma de... Ele recebeu uma instrução de esconder as coisas, de não colocar a baila para todos, porque naquela época e ainda hoje não mudou muito, esses que têm um vislumbre da verdade ocultam ela porque acham que a imensa maioria não tem direito a esse conhecimento. Mas a proposta do Cristo é que todos têm o direito à verdade. Todos existem pela verdade, porque a verdade é a única coisa que liberta. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com suas necessidades próprias, a cada um que precisa e merece, o que tem condição de assimilar e o que tem capacidade de sustentabilizar. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungentos reservados a um ferido não e ofertam ao faminto que precisa de pão. Então ele diz,
Por isso, eles têm uma certa razão na maneira de viver deles, que as coisas não podem ser ditas para todos, porque quem precisa de comida, né, tu tem que dar pão e não um curativo. O curativo vai dar para quem está doente, para quem está ferido. A cada um de acordo com as suas obras, a cada um com o que precisa e merece. E ele vai continuar dizendo: também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Ele diz: mas João, eu mesmo aqui teria muito mais para dizer, mas não adianta falar essas coisas, porque eu vou falar de coisas que vocês não vão compreender. Vai ser incognoscível. Então vamos falar, vamos trabalhar com o que é possível para cada um, e não ir além nas coisas que não são capazes. Isso diz a mesma coisa. Ele também procede dessa maneira. Mas vai chegar um tempo, vai chegar um momento em que aqueles que estiverem vão estar preparados para ouvir algo mais, para ouvir algo diferente, para ouvir uma proposta um pouco mais completa, mas não definitiva, não acabada. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? Olha que interessante o Cristo dizendo: presta atenção, João, eu tenho que ficar contando historinha porque não dá para chegar e ser curto e direto, porque senão ninguém vai entender nada. Então eu tenho que contar uma historinha para as pessoas acharem bonitinho, para levarem adiante. Porque se eu disser, se eu for curto, reto e grosso, ninguém vai entender coisa alguma. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de encomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio das suas esperanças e aspirações mais sagradas. E é o que Cristo diz quando ele diz, quando pedem para ele: mas de como eu devo me dirigir a Deus? Ele diz: vai, quando vai fazer tua oração, fica sozinho, tu e Deus só. Te tranca no teu quarto, e esse quarto pode ser realmente o leito onde tu dorme, ou apenas a tua consciência íntima no meio de uma multidão. Esteja só tu e Deus naquele momento ali. Porque nessa hora não tem mais ninguém. Não tem mãe, pai, marido, esposa, tio, vizinho, amigo, chefe, subordinado. É só tu e Deus. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto. Cada um, de acordo com a sua possibilidade, trilhe o seu caminho. O caminho de um serve para aquele e não para os outros. Cada um tem o seu. Erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Então, através, tu tendo o teu caminho e tu tendo essa comunhão com Deus na oração, essa conversa íntima, um para um, em pé de igualdade, sem envolver mais ninguém, tu tem a capacidade de compreender por que as coisas acontecem como acontecem, o que eu estou fazendo aqui, por que isso se deu dessa maneira, por que eu fui colocado nessa situação. A comunhão da criatura como o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Olha que interessante. Então, o que faz essa união, essa unicidade de ti para com todo, de ti para com Deus, é através dessa prece que faz com que o teu coração converse contigo mesmo, com que a tua essência fale contigo mesmo, e aí tu passe a ouvir o que Deus tem para te dizer, sem que mais quem quer que seja possa ouvir, sentir ou saber. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente. Entretanto, contemplou.
João vai dizer: mas a oração deve ser louvor ou súplica. Olha só, como ele ainda tinha a questão judaica enraizada nele. Tá, mas peraí, então, mas essa conversa, eu tenho de estar exaltando Deus ou tenho de estar suplicando a Deus? Como é que é isso? E nisso é o que Jesus respondeu com bondade: por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Todo o ato de relação entre você e Deus, isso é uma prece. Então, quando tu acordou hoje de mau humor, a tua prece foi mau humor com Deus. Quando hoje tu achou que a chuva não estava legal, que não era bom ser com chuva, a tua prece foi não gostar da chuva para Deus. Quando tu discutiu, quando tu obtemperou, essa foi tua prece com Deus. Mas também, quando tu estendeu a mão, quando tu auxiliou, quando tu te devotou e te entregou, genuinamente, essa foi tua prece com Deus. Então a prece está em tudo que se manifesta a partir de ti, para com Deus. De ti, para com todo. Toda a tua boa ou má vontade ante a vida. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou divulgativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. A oração então é sempre um caminhar em direção a Deus. A vida é um caminhar em direção a Deus. Tem gente que caminha alegre, saltitando, achando tudo maravilhoso, compreendendo a proposta, indo com a certeza, sem desconfiança até Deus, e muitos vão se arrastando, esbravejando, sendo empurrados, arrastados, mas vão da mesma forma. Cada um com o seu esforço, cada um com a herança que dá para si. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Bom, se quando tu está na prece e tu apenas suplica, tu fica implorando o tempo todo, pode ser porque não saiba, porque não tem essa compreensão ainda. Então não vamos ver erro, vamos compreender que é o que tem que passar naquele momento. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Bom, é mais fácil ficar agradecendo a tudo, porque senão vou ter que mexer com alguma coisa. Então nenhuma coisa é certa, nem tanta outra é errada. Tudo vai da intenção, do que motiva cada um, a cada pensamento. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar. Então aquele que realiza com boa vontade, com verdade, com sinceridade, com gratidão, com harmonia a vida, esse está orando, está em unicidade com seu Pai, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, não importa o que esteja acontecendo, fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria, consciente de que não importa o que tu ache, quais são as verdades que tu tem, o teu entendimento, o que acontece é perfeito, porque tem fé, entrega, sem condição e com confiança no que se apresenta. E esse está orando. E aí João vai pedir, mas e como ser leal a Deus na oração? Então, meu Senhor, me diz, como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. Olha aqui, dizendo, eu sou ignorante, eu por mim mesmo não consigo, sendo humilde, dizendo, eu não tenho capacidade sozinho, e nem me avogo na intenção de querer ter. Me explica tu.
porque eu de mim não estou conseguindo. E o Cristo vai dizer: a prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança? Jesus contemplou-o com a sua serenidade imperturbável e retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração, é a fé tributada à providência superior. A partir do momento que tu já está em oração, tu já está dizendo para Deus: eu não consigo. De mim só não vai sair as coisas. Eu sozinho não domino a vida para querer qualquer coisa de mim mesmo. Eu me entrego a algo maior. Porque é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. Colocar na frente a vontade de Deus, que é o que se manifesta na vida, ante a tua vontade, as tuas posses, as tuas paixões e os teus desejos. Servir ao próximo e não se servir do próximo. É necessário que cada um se una ao Pai, viver em unicidade, em harmonia, paz e felicidade com o que acontece na vida. Comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões, em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. É imprescindível que sejamos de Deus. E o que é ser de Deus? É contemplar tudo que é manifesto, tudo que se apresenta, e todas as manifestações do que se apresenta como sendo Deus. Então aquela pessoa que te cortou no trânsito hoje é Deus. A dor de cabeça que tu tinha depois de um dia de estresse é Deus. A alegria do contentamento de um abraço amigo é Deus. Um sorriso espontâneo é Deus. A falta da comida no dia é Deus. E a sobra no dia seguinte também é Deus. Deus é tudo. Tudo é Deus. Jesus Cristo. É imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observamos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela agem leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis. Rio trabalha universalmente. Rio trabalha universal. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? Então a gente pode pegar o exemplo da natureza. Cada ser está colocado onde tem que estar, vivendo o que precisa viver naquele momento. Ser de Deus é dizer: bom, a coisa aqui está difícil, a coisa aqui é quase insuportável, mas Deus me colocou aqui, aqui é o meu lugar. Não é à toa que Ele me colocou aqui, porque aqui eu tenho algo que eu tenho que aprender. Se eu estou passando por isso, é isso que eu preciso nesse momento. Isso que é o sol, que não se afasta da terra, porque a terra é escura. Isso é você, que se mantém fiel à proposta da vida que tu tem, mesmo que ela seja entristecedora aos teus anseios, mas te alegra na comunhão com Deus. A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Porque os rios quiseram descansar, então deixaram de correr em algum momento.
características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Deus te colocou onde tu tem que estar para servir do jeito que tu pode servir na situação em que tu te encontra. Não adianta fugir, porque a situação vai te procurar, vai te pegar, não importa onde tu vai. Essa é a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo planta e colhe com abundância. Continua falando das chuvas. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Porque tudo que nos acontece é a oportunidade de amar, de manifestar o que é de mais grandioso em cada ser, que é o amor. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos do nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Porque Deus sabe que se tu passa pelo que tu passa, tu tem plena capacidade de transpor tudo isso. Ele não dá uma cruz para que eu não possa carregar, mas Ele não dá uma só grama nos teus ombros que tu mesmo não pediu para ter em algum momento, e que tu disse: eu vou lá, eu vou me manter fiel. Não importa o que advenha, não importa o que aconteça, não importa as condições reais, eu vou me manter fiel, porque eu compreendo que eu e tu somos um. Eu não sou menor do que a cruz que eu carrego, muito antes pelo contrário. Se ela está sobre meus ombros, é porque eu aguento. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos cheios de boa vontade, no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, confessou respeitoso João, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição. Olha só, olha que coisa bonita. João está dizendo aqui: tudo que tu está me dizendo mudou a mim mesmo, mas com todo o amor que eu tenho a ti, eu te peço, me ensinais na primeira oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós. No primeiro momento que for possível, meu Senhor, me dá a oportunidade de realizar a minha obra. E o Messias fixou nele um olhar translúcido e deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras de apenas: eu te prometo. No dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó, a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida, e as árvores existentes apresentavam as frontes recurvadas, entremostrando a pobreza da região que não lhes incentivava o desenvolvimento. Bom, então, estava indo para Jericó, e era muito pouca coisa bela que se podia contemplar no caminho. E não longe de uma pequena herdade, de uma pequena propriedade, o mestre e o apóstolo encontraram Ruth lavrador.
um capial. Aqui na nossa região, poderíamos dizer, um colono, um rude lavrador. Cavando grande poço à beira do caminho. Cavando um poço sozinho grande, na beira da estrada. Bagas de suor lhe desciam à fronte. O cara estava suando horrores, mas seus braços fortes iam e vinham à terra na ânsia de procurar o líquido precioso. Lembre-se que é o deserto. É uma paisagem árida ali. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso. Vão vendo aquilo, Jesus, vamos dar uma paradinha aqui um minutinho. Vamos aqui descansar um pouquinho a perna, vamos sentar um pouquinho aqui. E, revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador: amigo, que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso interpelado. Então Jesus parou e disse: não, o que tu está fazendo aí? Diz: olha, estou cavando aqui um poço, né? Porque a gente não tem água para beber. A chuva é assim, tão escassas nessas paragens, tornou Jesus evidenciando afetuoso cuidado. Bom, quer dizer que aqui o negócio não chove mesmo, né? Sim. Nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. Algo que não é comum, que não é diário, que é raro, escasso. A chuva, então, ali, próximo de Jericó. E o homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas, apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo: bom, então o cara voltou ali a cavar aquele poço. Enxadada, enxadada, pasada, empasada, ele continuou. E o mestre olhou para aquilo e apontou: João, olha, este quadro da natureza é bastante singelo, porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra. Mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Olha só, esse homem, por mais rude que possa te parecer, compreendeu que a água vem dos céus e que ela, quando não está aparente, repousa no seio da terra, porque é ali que Deus aguarda. Dentro do símbolo, dentro disso tudo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, misericórdia de Deus, sem a qual nada possuiríamos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, o deserto que somos todos nós, vazia de sentimentos santificadores, o ser humano que é vazio das coisas de Deus. Esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração, buscando dentro de si mesmo, nas profundidades, essa misericórdia que vem dos céus. E é a água, é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como no âmago da terra. Esse é o exemplo do Messias. E o discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizaram uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço onde a água clara começava a surgir, depois de imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias, e teve nítida compreensão
do que constituía a necessária comunhão de Deus, experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as osculou com a alegria de seu espírito alvoroçado, confortado como alguém que vencera grande combate íntimo. João sentiu que finalmente compreendera. A beleza da obra está na sua sincronicidade, que apenas pode ser compreendida pela visão do Espírito. João compreendeu que assim como no céu a água é divina, e essa mesma água cai dos céus e entra na terra, assim também cada um de nós pode parecer árido e obscuro por fora, mas dentro, fundo em si, está Deus. Essa claridade celestial que é o que nos manifesta, e que nossa obra, a oportunidade dessa existência hoje aqui, nesse momento, e a cada momento de concepção de vida que se entende, é que devemos ficar cavando o nosso poço em direção à nossa divindade, até que encontremos. Não vai ser na primeira enxadada, não vai ser no primeiro dia, mas vai ser numa obra constante, perpétua, infindável, de buscar a si mesmo e encontrar Deus. Aquele que pensa que já realizou, não começou a caminhar. Mas aquele que caminha sem cessar e não esperando chegar em lugar nenhum, mas continua com fé, entrega sem condição e com confiança, esse que sabe, esse vai chegar. E é isso que João veio para nos dizer hoje. O exemplo de João é que é difícil, sim. É penoso, é complicado, é doloroso, vai contra tudo que tu acredita, tudo que te passaram, todas as verdades que o mundo diz que tem que ser seguidas, vai contra tudo. Mas é imprescindível que cada um construa o seu poço, o seu manancial de água dentro de si mesmo, à custa do seu trabalho, do seu suor, do seu sacrifício. Alguma questão? Então vamos lá, vamos trabalhar.